Então, boa tarde. É um prazer estar aqui em mais um webinário do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica Lauro Kubota, nosso segundo dessa nova versão do INCT. Então, desejo a todos boa tarde, agradeço a presença de todos e agradeço imensamente a presença da professora Gisele Canuto, que é a nossa palestrante de hoje, que aceitou o convite e vai nos prestigiar aí com a sua fala. Tenho certeza que vai ser muito interessante e vai poder colaborar bastante com pesquisas dos diferentes colegas. Então, rapidamente, vou fazer uma apresentação da professora Gisele, mas posteriormente ela pode também complementar a apresentação. A professora Gisele é professora do Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina, possui graduação, bacharelado, licenciatura e Química Tecnológica pela mesma universidade, a UEL. Ela tem o título de doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, fez um estágio de pós-doutoramento na Universidade de São Pablo Céu, em Madrid, onde também atuou como professora visitante, também realizou um pós-doutorado no Instituto de Química da USP. Atualmente, a professora Gisele, ela coordena o grupo de pesquisa em bioanalítica e metabolômica clínica, o Biomet, e a professora Gisele faz parte de algumas sociedades científicas e atua com a validação de métodos analíticos de separação, preparo de amostras com aplicações em matrizes biológicas e alimentícias. Ela atua na área de metabolômica clínica, utilizando espectrometria de massas, mais especificamente no estudo de alterações metabolômicas e doenças negligenciadas e emergentes. Então, acho que são temas que eu confesso que tenho curiosidade de saber, tem alguns colegas que conheço que trabalham na mesma linha, e tenho certeza que vai ser um excelente webinário para a gente compartilhar um pouco das informações e das pesquisas que têm sido feitas aqui. Professora Gisele, agradeço novamente, a palavra é toda sua, fique à vontade. Boa tarde, professor Gildo, colegas, pessoal que está assistindo. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho da minha trajetória, dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né, no grupo, com os alunos. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, né? Eu vou compartilhar minha tela agora, que eu ainda não a fiz, né? Obrigada, gente. Então, muito bem. Obrigada, professor Gildo, pela introdução, né, por me apresentar aqui para o pessoal. A minha ideia hoje é trazer um pouco para vocês, assim, da minha trajetória, como é que foi a formação do Biomet, né, o grupo que eu coordeno. No mês passado, a gente teve a palestra do professor Hadler, né, que foi, assim, inspiradora também conhecer a trajetória, né, a carreira do professor, e hoje vocês vão ter acesso, né, a uma trajetória um pouco diferente, né, um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais singela, né, bem mais singela que a do professor Hadler, mas que ela vem sendo construída com bastante esforço, muita resiliência, né, que a gente sabe que fazer ciência no Brasil requer muita resiliência. Então, mas vocês vão conhecer um pouquinho de como é que eu cheguei até aqui com foco na metabolômica. Então, o professor Gildo fez uma introdução sobre a minha formação, mas eu vou falar um pouquinho também dessa trajetória. Então, eu organizei a minha apresentação para ficar mais ou menos assim, falar um pouquinho de como que a metabolômica vem fazendo parte da minha vida, desde a minha formação até hoje, né, como pesquisadora, professora, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo em metabolômica global, que a gente faz na parte do fluxo de trabalho, e focando nas nossas áreas de interesse e aplicações. Aí eu vou trazer alguns trabalhos aqui, uma discussão breve, apresentar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo. Bom, nesse sentido de trajetória acadêmica, então, eu comecei meu doutorado lá em 2011, o pessoal já pode fazer conta aí agora, mas lá no Instituto de Química da USP foi aí que a metabolômica entrou na minha vida. Eu já tinha um mestrado bem focado em química analítica, né, na área de separações, mas ainda não tinha trabalhado com massas, e descobri a metabolômica no mestrado, né, nas discussões do grupo. Eu fui orientada pela professora Marina Tavares, lá no IQUSP, e ela estava
começando a introduzir a metabolômica no grupo, e aí me encantei, né? Foi uma área, assim, que me fascinou, e quando fui conversar para fazer o doutorado, eu falei, eu quero fazer metabolômica. E aí Marina me propôs todo um projeto em doenças negligenciadas, e que eu estudo até hoje, né? Então, vem desde o início da minha carreira em metabolômica. Logo no início, eu fiz um pouco diferente do que grande parte dos estudantes de pós-graduação fazem, que geralmente o pessoal faz o sanduíche do meio para o fim, né, do doutorado. Eu acabei fazendo no começo. Então, eu fui para Madrid trabalhar com a professora Coral Barbas, lá no Sembio, e para aprender a metabolômica mesmo. A ideia era voltar para o Brasil com essa bagagem, né, num grupo super consolidado, né, dos pioneiros, né, da metabolômica na Europa, no mundo, e aí começar a desenvolver isso aqui no Brasil, ali, deixar a linha de pesquisa consolidada ali no grupo da Marina. E foi o que eu fiz. Então, fui para Madrid, vou mostrar um pouquinho dos trabalhos aqui hoje também, aprendi, né, adquiri esse know-how na área e depois voltei para desenvolver aqui no Brasil os meus trabalhos. Os trabalhos aqui no Brasil, eles seguiram a mesma linha de doenças negligenciadas, e aí ele me possibilitou fazer parceria com diversas instituições. Então, aqui a gente já começa a ver que a metabolômica não dá para fazer sozinha, né? Ela é uma área multidisciplinar, então, veja, eu envolvi diversas universidades, né? Tanto a USP, a Química, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o FABC, institutos de pesquisa, o Adolfo Lutz, Instituto Butantan. Então, a gente foi unindo forças ali para conclusão, né, para realização desse trabalho. Passado o doutorado, né, ingressei para o pós-doutorado, ainda no Instituto de Química, e aí, seguindo a linha de metabolômica, mudei um pouco o foco de pesquisa, saí das doenças negligenciadas e comecei a entrar mais numa parte clínica humana. Então, aí a gente foi estudar um pouco de câncer de mama, né, em amostras de mulheres, né, pacientes humanas, né, então, junto com um projeto com a Faculdade de Medicina da USP. Bom, pós-doc, concurso público, foi aí que, então, em 2017, eu ingressei como docente no Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Aí eu estava lotada no departamento de Química lá, Química Analítica. E aí comecei a minha trajetória, não só como pesquisadora, mas como docente. Foi aquele primeiro contato com a docência, né? E início dessa trajetória docente acadêmica. Em 2018, eu entrei no final de 2017 na UFBA. Em 2018, quando os primeiros estudantes, né, começaram a buscar, né, para fazer pesquisa, interesses em iniciação científica, pós-graduação, aí eu dei início ao grupo de pesquisa em bioanalítica e metabolômica clínica, o Biomet. Né? A trajetória do Biomet, ela é uma trajetória que ela começou com algumas dificuldades, né? A gente foi estruturar o laboratório, então a gente recebe um espaço, vai organizar as condições físicas. Isso eu recebi meu espaço em 2019, lá no IQ, e aí logo, foi bem no finalzinho de 2019, e logo em 2020 veio a pandemia, né? Eu lembro que a gente estava pintando o laboratório, quando baixou a portaria de fecha tudo, né? Todo mundo fica mais recluso, lockdown, enfim. Então, o sonho que começou a ser construído, ele foi pausado ali naquele momento, e a gente começou também com as orientações remotas, aulas remotas, toda aquela história que vocês se lembram, né? Nesse período, eu já estava com uma primeira estudante de mestrado, né, atuando no grupo, e ela defendeu a sua dissertação de mestrado no final de 2021. Né? Stephanie foi a primeira mestre formada pelo Biomet, ainda em período pandêmico, defesas online, né? Mas é um primeiro marco do grupo em termos de formação de pessoal, né, de recursos humanos. Depois, retornando às atividades, lá por 2023, a gente começou a formar os primeiros estudantes de graduação, seus trabalhos de conclusão de curso,
curso de Química, curso de Farmácia da UFBA. Em 2023 também tive a oportunidade de sair de novo, voltei para o Sembio lá com o grupo da Coral para me atualizar, atuei como professora visitante, né, como o professor Gildo comentou, ficando 3 meses lá numa missão de trabalho para atualizações, estreitamento de parcerias, né. Então, um outro marco que eu destaco do Biomet lá na Bahia, lá em Salvador, foi do ano passado, com o Reiter sendo o meu primeiro doutor formado pelo Biomet, né? Paralelamente ao Reiter, teve a Hanna também, que foi a nossa segunda mestre formada, e aí, assim, a consolidação do grupo, né? Eu não posso deixar de mencionar que lá em Salvador, né, na Bahia, para desenvolver todos esses trabalhos, a gente foi estreitando várias parcerias. Então, o pessoal da Fiocruz, ali do Instituto Gonçalo Muniz, foram fundamentais em grande parte dos trabalhos dos meus estudantes, parcerias com a Escola de Nutrição, com a Escola de Veterinária, o Instituto de Ciências da Saúde, então, sempre buscando essa área mais voltada para a área médica, clínica, né, em termos de metabolômica clínica mesmo. Bom, em 2025, então, aí eu ingressei no INCT-Bio, né, a convite dos professores da organização, né, dos organizadores dos comitês do INCT-Bio, que muito lisonjeada, né, com o convite que veio em 2024 e a consolidação e aprovação dessa nova versão versão novo edital, né, de INCTs. Então, veio fazendo parte agora do time e espero contribuir com muita ciência boa, muita formação, né, muitas parcerias também. Em 2025 também começou a ter uma guinada na minha vida. Eu estava com um grupo bem estruturado, né, vários alunos já, alguns que se formaram, outros novos, né, alunos já finalizando também, e o laboratório, aquele laboratório que vocês viram no slide passado, que era vazio, né, carecia de pintura, equipamentos, materiais, ele já tomou uma cara diferente. Aqui é o outro lado do laboratório, né, mas já dá para ter noção do quanto a gente foi construindo aos poucos e fortalecendo aí. Aqui é uma apresentação do laboratório para estudantes de ensino médio, ensino fundamental, né. Então, em 2005, por questões pessoais e oportunidades que a vida às vezes traz para a gente, houve uma guinada na minha carreira, né? Depois de 8 anos e meio, mais ou menos, em Salvador, na UFBA, eu acabei vindo, especificamente em 2026, eu retornei para minha casa acadêmica, a UEL. Então, e aqui na UEL estou desde maio de 2026, né? Trazendo agora uma nova era do Biomet, desenvolvimento aqui no Paraná, aqui em Londrina, mas ainda mantendo as minhas relações com a Bahia, os estudantes que ainda seguem por lá, finalizando, né, concluindo os seus trabalhos. Mas a partir de agora, o Biomet também tem aí a sua sede aqui em Londrina, né? Então, estamos aí trilhando um novo caminho e começando a reestruturar os nossos laboratórios, reorganizando as linhas de pesquisa, né? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? Como que a metabolômica, ela vem sendo trabalhada na minha vida profissional e os caminhos pelos quais eu tenho trilhado, né? Então, para falar de metabolômica, o meu maior foco aqui hoje não é nem ficar explicando muito conceitos, né? Eu pensei que talvez o público fosse um pouco mais especializado, mas tem algumas curiosidades de metabolômica ou alguns conceitos que eu gostaria de mencionar. Metabolômica, a gente pode trabalhar com ela em 2 abordagens, a abordagem global ou a abordagem direcionada. No geral, os trabalhos que nós desenvolvemos no Biomet envolvem estudos globais, né? No qual a gente não está buscando nenhum metabólito, nenhum composto químico específico. A ideia é mapear o máximo possível do metabolismo e, para isso, a gente faz uso de diferentes plataformas analíticas, né? O foco dos nossos trabalhos é com técnicas de separação
acopladas à espectrometria de massas. Então, a gente usa aí cromatografias líquida, gasosa, quando possível, né, com acesso também eletroforese capilar, acoplada ao massas, e aí o conjunto dessas informações todas, né, as alterações que a gente observa no metabolismo, a gente tenta montar um quebra-cabeça, né, para daí, então, em trabalhos sequenciais a esses, ir para um direcionamento nessa determinação de metabólitos, né? E aí partir para metabolômica direcionada ou target também, em que aí a gente busca a quantificação, você vai determinar metabólitos bem específicos que estão alterados naquele organismo que está sendo investigado, né? Então, os nossos trabalhos, nesse momento, eles vêm permeando a análise focada no global, né? No máximo possível de informação obtida. O fluxo de trabalho de metabolômica, ele tem etapas, assim, bem definidas, existem diferenças, especialmente experimentais, práticas, né, entre a metabolômica global e a direcionada, mas eles seguem uma linha de raciocínio de fluxo muito parecida, né. Em termos da metabolômica global, a gente tem trabalhado muito em estudos focados em preparos de amostras, né, na ideia de estudar diferentes solventes, composições de solventes, na busca de respostas cada vez mais abrangentes, né, e sempre que possível, a aquisição dos dados por diferentes plataformas analíticas, já que cada uma das técnicas de separação acaba favorecendo, né, a separação e consequente detecção de porções diferentes do metaboloma, né? Então, classes químicas diferentes. Daí, quanto mais informação a gente consegue juntar ao final para entender, interpretar essas respostas, né, essas alterações metabólicas, melhor é a descrição das alterações, maior é a nossa compreensão dos organismos biológicos, né? Outros trabalhos recentes que o grupo tem desenvolvido, e aí eu não tenho como não mencionar as meninas que têm trabalhado no laboratório, são trabalhos mais focados na parte teórica da metabolômica, né? A gente tem uma parte experimental de bancada bem trabalhosa, porque né, a gente acaba utilizando, às vezes, dezenas, centenas de amostras no mesmo estudo, mas isso gera milhares de sinais analíticos. Então, a gente precisa ter um trabalho de computador, de processamento de dados bastante duro. E aí, as meninas têm... eu já tive 4 estudantes principais aqui envolvidas em trabalhos avaliando o processamento dos dados, diferentes ferramentas, né, software de processamento. A gente tenta sempre trabalhar com softwares de livre acesso, por disponibilidade, e também visando os preceitos de ciência aberta, né? E também análises, que isso culmina depois nas análises estatísticas. Então, a gente vai estudar os métodos quimiométricos, análises não supervisionadas, supervisionadas, para dentro desse contexto de análise supervisionada, depois da comparação dos grupos que a gente está estudando, buscar quem são os sinais analíticos diferenciadores entre os grupos que estão sendo investigados. E aí, para todas essas análises, a gente vem estudando aí estratégias de normalização e de processamento de dados, porque a gente tem a preocupação com todo o fluxo de trabalho, né? Desde o preparo de amostra, a amostragem, né? Também ali no início, o preparo de amostra e culminando ali nessa etapa de computador, a etapa mais teórica de processamento e análise estatística, né? Em posse desses dados todos, aí a gente vai tentar descobrir quem são essas espécies, né? Anotar, ou idealmente identificar, quando se tem padrões analíticos autênticos para tal, né? A gente vai tentar descobrir quem são esses metabólitos. E aí, em posse desses nomes ou dessas classes de metabólitos que estão alteradas na nossa condição, a gente vai fazendo um mapeamento, né, de análise de vias, análises funcionais, enriquecimento de vias, para tentar montar aquele quebra-cabeça.
E aí é nesse momento que faz toda a diferença o que eu comentei com vocês do uso da aplicabilidade de mais de uma técnica analítica, né? Porque você consegue determinar, né, ou encontrar alterações em metabolismo, em metabólitos de vias bastante diferentes. Então a gente acaba tendo uma resposta bastante ampla, abrangente mesmo, né? Bom, isso é só um overview do que seria a metabolômica, né? Dá para ficar muitas horas falando sobre cada detalhe. E as aplicações da metabolômica, elas são, assim, inúmeras. A metabolômica, ela é uma área, ela me fascina justamente porque ela permeia por várias áreas do conhecimento, né? A gente tem focado os estudos aqui mais na parte clínica, né? Com doenças infecciosas, câncer, alguns estudos de fármaco, mas a gente também vê campo para metabolômica nas áreas toxicológicas, agricultura, ambiente, área de alimentos, nutrição, né? Então você vê que tem campo para todo mundo e o estabelecimento de muitas parcerias, muitas colaborações. Nesse sentido de doenças, o que é que a gente estuda, né, das aplicações, então? A gente estuda doenças negligenciadas, doenças tropicais negligenciadas, que são aquelas doenças ditas como doenças esquecidas, do povo esquecido, né, em que não se tem a grande preocupação governamental para o tratamento, para a erradicação, muitas vezes, né, então, por isso são chamadas de negligenciadas. A Organização Mundial de Saúde, ela classifica 21 que estão aqui descritas, né, como doenças negligenciadas. E dentre essas, os nossos trabalhos têm focado tanto na doença de Chagas quanto na leishmaniose. Leishmaniose já vem lá de interesses desde o meu doutorado, né? Eu vou começar por ela aqui. Então, a leishmaniose, só uma contextualização rápida, para quem não tem muita familiaridade, ela é uma doença transmitida por diferentes parasitas do gênero Leishmania. Então, a gente tem aí cerca de 20 espécies parasitárias que vão transmitir a doença, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estima que a gente tenha entre 700 mil a 1 milhão de casos anuais reportados, mas esses números podem ser bem maiores, porque grande parte dessa população vive em áreas rurais, áreas de pouco acesso, então o diagnóstico acaba sendo menor do que se realmente tem, né, subnotificados. A transmissão, ela é feita por picada de um mosquito, o mosquito palha, e nós temos também o cachorro, né, os cães e outros animais domésticos como hospedeiros. Então, o mosquito infectado pica o animal doméstico, ele se infecta, e aí outro mosquito vem e pica esse animal, e depois pica o ser humano, e assim o ciclo vai se formando, né? Então, por isso que tem muito estigma dos animais, com leishmaniose, uma busca também de vacinas, tratamentos para os animais, né? Daquelas 20 espécies que eu comentei com vocês, elas vão transmitir, né, para a doença que vai se manifestar em duas formas clínicas, basicamente, a leishmaniose visceral e tegumentar. Então, as espécies, elas vão, o ser humano vai ter manifestação diferente, né, da infecção. A leishmaniose visceral é o caso mais grave, né? Ela acomete os órgãos do corpo, né? Fígado, baço, e se ela não for tratada, ela culmina no óbito, né, do paciente. A tegumentar, ela antigamente ela era subdividida em outras duas classes, como cutânea e mucocutânea, hoje a gente chama tudo de tegumentar, mas ela é caracterizada por ulcerações nos membros, braços e pernas, né, que aí seria a cutânea, e também ulcerações nas regiões da mucosa, da boca, nariz, né, então causando algumas desfigurações, então ela tem um contexto social também de inserção daquele indivíduo na sociedade muito importante, né. Tratamentos para leishmaniose, existe uma série de tratamentos, aí algumas primeiras linhas de tratamento são os antimoniais, mas a gente já tem tratamentos de reposição, como a miltefosina, que era um fármaco, ele é um fármaco quimioterápico, né, e que é um fármaco de administração oral, é o único, um dos primeiros que foi desenvolvido, que foi utilizado, né, na verdade, e
esses fármacos, eles têm uma certa eficácia, mas também tem um agravamento aí de problemas de resistência parasitária, porque muitas vezes as pessoas começam o tratamento, mas eles são caros, eles são bastante tóxicos, então tem efeitos colaterais para o organismo, e essas pessoas abandonam, e aí isso acaba gerando resistência de parasitas. Nesse sentido de resistência, é que a gente foi estudar algumas questões aí da leishmaniose, né? E a leishmaniose, ela vem fazendo parte também da minha trajetória lá, como eu mencionei, desde o doutorado, em que eu comecei lá na Espanha, junto com um grupo da Coral, a estudar fármacos comerciais. Então, a gente estudou antimoniais pentavalente, miltefosina, e alguns outros fármacos de reposição. Voltando para o Brasil, na parceria com o Instituto Butantan, com o Adolfo Lutz, a gente focou em produtos naturais com atividade para tentar, né, avaliar um potencial candidato, um novo candidato para fármaco, né? Também investigamos alguns fármacos de reposição, desde lá da Espanha e depois aqui no Brasil. A tese de doutorado do meu estudante, o Reiter, foi justamente em fármaco de reposição, né, que são aqueles fármacos inicialmente desenvolvidos para um tipo de tratamento, mas que eles demonstram eficácia para outros que não têm necessariamente uma correlação e que aí podem, então, talvez ser adotados, né, como nova linha de tratamento para uma nova doença, né, e eles já passaram por todas as fases clínicas, todos os testes, né, de segurança, então é um caminho mais curto para se chegar à população, né, o uso de fármacos de reposição. E também algumas colaborações, tem algumas colaborações com o pessoal de Minas, da UFMG, do Instituto René Rachot, lá da Fiocruz de Minas, para estudos diversos do metabolismo, né, então entender diferentes cepas, alterações genéticas, né, in vitro, no parasita, então a gente tem feito esses trabalhos aí também. Então, falando rapidamente do primeiro estudo que foi feito, né, em leishmaniose, lá, muito jovem, a Gisele, no início de seu doutorado, lá com a professora Coral, a gente foi estudar essa questão da primeira linha de tratamento, o antimonial pentavalente, né, em Leishmania infanto. Leishmania infanto é uma espécie que causa a leishmaniose visceral. Esse é um dos tratamentos mais antigos e consolidados e tem graves problemas de resistência parasitária. Então, a ideia desse trabalho era avaliar cepas sensíveis ao antimônio, ou seja, que os parasitas eles morriam, né, com a ação do antimônio, cepas resistentes ao antimônio e a cepa controle, sem o fármaco, né. Nesse trabalho, inicialmente não era a ideia inicial do projeto, mas eu tive a oportunidade de ter acesso, né, à primeira versão, uma das primeiras versões, né, o demo de uma nova interface CE-MS, né, eletroforese capilar massas, espectrômetro de massas, utilizando o capilar desenvolvido pela antiga Beckman Coulter, né, e atual SCIEX, que hoje, né, eles patentearam o sistema e é chamado de CSIMS, né? Então, a ideia aqui desse capilar é não trabalhar com líquido auxiliar, porque o que acontece? Quando a gente sai de uma separação num instrumento de eletroforese capilar, nós temos ali volumes da ordem de nanolitros, e isso para massas, né, a gente acaba perdendo muito em sensibilidade, você não tem uma boa formação de um spray na fonte de ionização, então você precisa de um líquido auxiliar, como se fosse uma fase móvel, né, fazendo um paralelo à cromatografia líquida, para que você tenha uma melhoria da formação desse spray e ionização também das moléculas para chegarem ao massas, né, e serem analisadas pelo massas. Então, a SCIEX, a Beckman, na época, desenvolveu esse novo capilar, que ele é chamado de shiftless, né, então seria o capilar sem o líquido auxiliar, e ele tem uma ponta porosa, e que então ocorre ali um acúmulo de gota, né, uma gota acumulada do que vem de eluente, né, da eletroforese capilar, e aí aquilo, e você tem também, você fecha o circuito elétrico ali para manter
a voltagem, né, e a corrente constante ali na análise eletroforética, e você tem uma melhor ionização também das moléculas na entrada do massas, tá? E aí você não tem a diluição da sua amostra por ação do líquido auxiliar. Então, a ideia aqui é um aumento, né, de sensibilidade, você conseguir detectar metabólitos de concentração bem baixa, né, e aliar aí a eletroforese, que é uma técnica super interessante e que, né, para amostras biológicas é bastante interessante de usar, porque justamente se trabalha com pequenos volumes de soluções, de amostras, né? Então, acaba sendo uma técnica bastante atrativa para estudos biológicos. Bom, então essa foi, né, uma das primeiras vezes a ser utilizado. O laboratório da Coral era um dos na Europa que estava testando esse demo, esses novos cartuchos, né, de capilar ali, e desses testes, dessas avaliações que nós fizemos nesse sistema, saiu esse primeiro trabalho publicado na Eletroforesis, né? Então, nesse trabalho aqui, só para mostrar para vocês rapidamente, a gente viu os diferentes perfis das cepas, né, a resistente, a tratada e a controle, a gente vê perfis metabólicos diferentes, e da análise metabolômica feita ali num conjunto amostral relativamente pequeno, do projeto piloto, a gente viu uma alteração bastante pronunciada no metabolismo de poliaminas, metabolismo redox da célula, com um foco muito importante na arginina. Reduções drásticas, esses que estão marcados em azul aqui, nós detectamos como reduzidos nos tratados, nos parasitas tratados. Então, esse foco aqui da via da arginina, das poliaminas, né, que culmina em tripanotiona, que está associada à morte celular, chamou bastante atenção do pessoal da parasitologia de colaboração desse trabalho. E aí, então, a partir desse surgiu um novo trabalho, que seria comprovar essa hipótese da ação dos antimoniais pentavalentes nessa via de poliaminas, culminando ali na tripanotiona para a morte celular, através de análise metabolômica em fluxo e a associação de outras plataformas analíticas. O primeiro trabalho foi só com CMS, e agora aqui a gente conseguiu incluir também análises por GC e LCMS. Como foi delineado esse estudo? Então, o meio de cultura no qual se cresciam os parasitas, se cultivavam os parasitas de leishmania infantum, ele foi feito, né, não foi comprado meios prontos, esse aqui foi preparado, adicionando cada constituinte do meio, né, e um deles, um dos mais importantes que a gente queria investigar, o nosso foco era a arginina. Então, a arginina nós adicionamos ao meio com os seus 6 carbonos, marcados com carbono 13, para daí fazer esse mapeamento da metabolômica em fluxo. E a análise em fluxo foi feita por LC e CMS, né? Então, a gente fez, só para mostrar parte desses resultados para vocês, então, a análise em fluxo, ela comprovou para a gente, né, ela corroborou a hipótese previamente levantada, né, dessa importância do metabolismo de poliaminas e metabolismo redox na morte parasitária. E aqui a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais o N amostral, né, uma melhoria das análises, e a gente conseguiu detectar mais metabólitos, né, demonstrando ali significância estatística, né? Bom, desse trabalho ainda, só voltando rapidinho, da arginina 13, né, marcada, a gente fez também todo um mapeamento de via metabólica, encontrando novas vias que não tinham sido observadas anteriormente, porque no outro trabalho a gente não tinha outras técnicas além da eletroforese. Então, aqui com cromatografia líquida, utilizando coluna C18 para fase reversa, a gente conseguiu pegar alguns metabolismos ali de ácidos graxos, alguns lipídios alterados, né? Focando bastante em metabolismo de membrana, que antes a gente não via, mostrando essa importância também de complementaridade da técnica, né? Eu não trouxe tudo aqui, porque o foco que eu queria mostrar para vocês era essa comprovação mesmo dentro do metabolismo de poliaminas, mas a gente encontrou também resultados, assim, bastante abrangentes, né, com outras vias também importantes sendo impactadas.
aí do meu retorno da Espanha para o Brasil, vamos desenvolver o doutorado, e aí eu tive um time muito importante de pesquisadores, de professores, junto comigo, né, para desenvolver esse trabalho. Então, aqui o foco da minha tese de doutorado foi no desenvolvimento analítico do workflow de preparo das amostras, né, então eram também parasitas de Leishmania infanto, em que a ideia a gente foi ver desde a amostragem até o preparo e aquisição dos dados, né? O máximo de desenvolvimento analítico que nós conseguiríamos fazer naqueles parasitas, né? Tudo in vitro. E aí, por fim, aplicar, buscando a nossa biodiversidade, né? Com um composto ativo isolado pelo grupo do professor João Lago, lá da UFABC, né? Então, esse trabalho aqui em parceria com muita gente. Como eu falei, não dá para fazer metabolômica sozinho, né? Da parte de desenvolvimento analítico, só para mostrar rapidamente para vocês, essa aqui é a parte que a gente fez do GCMS, então, de otimização da extração, utilizando planejamento de experimentos, triângulos de misturas, né? Então, utilizando os diferentes solventes e proporções binárias, ternárias ou 100% desses para avaliar quais seriam os melhores extratores para aqueles organismos, né? Avaliamos por GCMS, avaliamos por LCMS em fase reversa, né? Observando, obviamente, composições semelhantes, mas distintas, né? Que acessam porções distintas do metaboloma, né? Por fim, aqui, só para fazer um overview, a gente, então, fez uma otimização desde o crescimento do parasita na cultura, né? Quantas lavagens do pellet para remoção de meio extracelular, quantos parasitas por amostra seriam indicados para uma boa sensibilidade, né? Uma análise mais abrangente também, tá? Como fazer o quench, né, que é a interrupção das atividades enzimáticas, e o processo de extração que eu mencionei a vocês, né? Particularmente para a cromatografia gasosa, que para análise de metabólitos, né, requer etapas de derivações químicas, nós também avaliamos os métodos de cililação precedidos de oximação, então fizemos também aí algumas análises, planejamento tipo fatorial, para testar diferentes combinações ali de volumes, tempo, temperatura de reação, para chegar num protocolo mais rápido e tão eficiente quanto os protocolos que vinham sendo trabalhados, que eram bastante longos, de overnight, e que era, né, já caracterizado na literatura como passíveis de alguma perda ou degradação de metabólitos, né? Então, nós desenvolvemos esse trabalho, e ele foi publicado, toda a parte analítica, bem descrita, bem validada, assim, organizada, recentemente, né, na Atalanta. Da parte de aplicação, então, tendo todo um método analítico desenvolvido, a gente foi aplicar nas amostras reais mesmo, tratada, né? Então, nós tínhamos esse dímero de fenilpropanoide, que tinha uma boa atividade contra as formas promastigotas, eles são isolados de folhas da Nectandra leucantha, e aí, então, nós tínhamos parasitas tratados e os controles, os não tratados da Leishmania infanto, né? As análises feitas por LCMS, GCMS, e deste trabalho a gente conseguiu encontrar uma variedade bastante grande, né, uma distribuição bem diversa dos metabólitos por várias classes químicas, né, resultado da complementaridade da C18 com a separação das substâncias volatilizáveis por GC, né. O mecanismo ele foi multi-target, que a gente chama, né? Mas nós encontramos também uma alteração bastante pronunciada em metabólitos de metabolismo energético, especialmente das pentoses fosfatos, né? Ciclos de açúcares, ciclo da glicólise, gliconeogênese, né? Metabolismo energético que é associado à replicação, à replicação parasitária, né? Ao crescimento parasitário. Também verificamos que
O composto ativo, o candidato a fármaco, ele tinha uma ação muito drástica, muito pronunciada na membrana plasmática. A gente encontrou vários esteroides que são já característicos, né, de composição da membrana parasitária, bastante diminuídos, bastante afetados pela ação do fármaco, né? Então, esses são alguns dos resultados aí mostrando a potencialidade, né, desses compostos ativos na busca por novas terapias, né, tentando contornar um pouco a questão da resistência parasitária, né, para melhoria de vida aí obviamente no futuro, né, das pessoas acometidas pela doença. Em termos de estudos de fármaco de reposição, esse já bem recente aí, o produto da tese de doutorado do Reiter, que ele defendeu ano passado, aí já um trabalho com o pessoal lá da Fiocruz da Bahia, nós estudamos a mefloquina, né, um análogo da cloroquina. Mefloquina também ela é um antimalárico, né, então por isso que é um fármaco de reposição, e o pessoal da Fiocruz tem tido bastante interesse em estudá-lo, porque ela tem uma boa atividade também contra Leishmania amazonensis, que é uma forma parasitária que causa a leishmaniose tegumentar. Então, aqui a gente tinha também grupo tratado e grupo controle. Bom, aqui Reiter também aplicou seu trabalho em multiplataforma, usando fase reversa, né, para cromatografia líquida, modos positivo e negativo de ionização, mais a cromatografia gasosa ao massas, acoplada ao massas. Então, a gente vê aqui, nesses plots de PCA, né, análise não supervisionada, uma clara separação entre os grupos tratado e controle, né, o vermelho controle e azul tratado, né, mostrando assim que o fármaco, ele afeta drasticamente no perfil metabólico, né, dos parasitas. Em termos de metabolismo, foi possível anotar, né, cerca de 190 entre metabólitos e classes químicas, porque pelas dificuldades de diferenciação de açúcares, né, essencialmente no GCMS, às vezes a gente não consegue chegar a uma anotação muito clara, né, então a gente trabalha com classe, isso vale para alguns derivados de lipídios, né, alguns ácidos graxos que a gente observa na fase reversa também, tá? Mas o que chamou atenção nesse trabalho foi o metabolismo de esteroides bastante alterado, né, na análise de enriquecimento de vias metabólicas, ele foi um dos pathways que chamou a nossa atenção, bastante associado ali ao metabolismo da entrada do fármaco também. Então, agora o pessoal da Fiocruz tá investigando um pouco mais, né, como é que a gente entende essa entrada do fármaco na célula, e nós estamos tentando ampliar um pouco esses estudos trazendo novas técnicas e parte da anotação para identificação, a confirmação estrutural desses metabólitos, né? Mas, basicamente, então, a gente ficou aqui com questões de manutenção, né, e manter, né, essa integridade da membrana celular parasitária. Dos outros estudos que eu mencionei para vocês em leishmaniose, então, né, que a gente estudou metabolismo diverso, a gente foi ver depressão de algumas proteínas, né, em questões de sobrevivência, patogenicidade de leishmania infanto, trabalho com o pessoal do Rio, da Fiocruz também. Um outro grupo da UFMG, a gente foi comparar diferentes espécies de leishmania, as patogênicas mais comuns e as não patogênicas, né, observamos diferenças no metabolismo aí pronunciadas, né, dessas espécies, e um trabalho mais antigo, feito na época do meu doutorado sanduíche, com o pessoal da USP, que estava também no mesmo momento lá em Madrid, foi avaliar, né, o papel da arginina. A arginina já era um foco deles de estudos, né, no metabolismo de poliaminas. O trabalho que eu desenvolvi, que eu atuei, ele foi focado em leishmania infanto, mas esse aqui do pesquisador do Emerson era focado em leishmania amazonensis, né, na forma tegumentar, né, que causa a manifestação tegumentar. Então, também verificando a importância da arginina para manutenção, metabolismo de sobrevivência parasitária.
Agora, entrando em outra doença negligenciada, a doença de Chagas, a gente tem estudado o Trypanosoma cruzi, né, que aí também é um parasita que a doença de Chagas em si, ela afeta aí milhões de pessoas no mundo, né, e tem ali mais de 70 milhões de pessoas em condição de risco. A doença de Chagas, ela é uma doença que ela tem classificação, né, diferenciação clínica entre aguda e crônica, então ela evolui para o crônico, né, e ela é hoje uma das maiores causas de morte cardíaca na América Latina. É uma doença que, na fase aguda, tem tratamento, mas na fase crônica, não. E aí ela pode levar também à morte, né? Hoje, os fármacos que são utilizados no tratamento da doença de Chagas aguda são o nifurtimox e o benzonidazol. Qual foi a ideia aqui do nosso estudo da doença de Chagas? Esse foi um trabalho que foi desenvolvido pela Hanna. Hoje, Hanna é doutoranda do Biomet, mas a Hanna começou comigo lá na iniciação científica. Esse trabalho virou o TCC dela, né? Então, aqui era um modelo em vivo. A gente tinha camundongos que foram infectados com Trypanosoma cruzi e foram mantidos ali na fase aguda. Então, depois, até certo ponto, ali 60 dias pós-infecção, finalzinho da fase aguda, eles foram sacrificados, né? E assim como camundongos controle também, né? Não infectados, saudáveis. E aí nós pegamos o coração dos camundongos para fazer o estudo das alterações metabólicas provocadas pela infecção diretamente no coração. Hanna também fez o trabalho utilizando cromatografia líquida, fase reversa, modo positivo e negativo de ionização e cromatografia gasosa, acoplada a massas. Aqui também a gente viu uma resposta bastante pronunciada de glicerofosfolipídios, mais da metade dos metabólitos significativos do nosso trabalho, eles se englobavam na classe de glicerofosfolipídios, né? É esperado alterações, assim, nesses metabolismos de derivados de lipídios, ácidos graxos, porque, além da técnica analítica, né, da fase reversa ali, da cromatografia líquida, que favorece, né, a separação dessas classes de compostos, né, substâncias mais apolares, com características mais apolares, a gente tem a própria matriz biológica, né, o próprio tecido cardíaco, ele é uma matriz que tem uma quantidade lipídica muito alta, então é um resultado que faz sentido, né. Outros metabólitos também importantes que nós encontramos, né, aqui colesterol, pela cromatografia gasosa, o ácido oxálico e o ácido málico, que pertencem ao ciclo do ácido cítrico, né, também saíram, né, foram apontados como significativos no nosso estudo. Destaco aqui para vocês alterações no metabolismo do ácido araquidônico, que ele tem sido associado à resposta do hospedeiro à invasão parasitária, né? Então, a gente encontrou ali algumas classes, né, de alguns tromboxanos, prostaglandinas, né, que pertencem às classes dos eicosanoides, bastante aumentados no tecido infectado, né, então, e esses metabólitos, eles têm sido associados à inflamação miocárdica, né, a problemas no coração, tromboses, né, e diversas funções celulares. Então, a gente observou alterações no metabolismo inflamatório que também está relacionado a problemas cardíacos mesmo. Isso é muito evidente, né, o quão a doença afeta o coração, né, do modelo aí para modelo animal. Esse é um projeto que ele está em andamento. Hanna retomou os estudos da doença de Chagas para o doutorado agora. No mestrado, ela acabou trabalhando com outra temática, que eu vou falar aqui brevemente também, mas ela decidiu retornar aí, a gente tinha esse interesse em avaliar a progressão da doença. Então, a gente avaliou primeiro a fase aguda, agora a gente quer entender as diferenças para a fase crônica. Então, a ideia agora é o doutorado da Hanna, a gente seguir nessa fase, comparar, então, né, controles com agudos e crônicos, né? Se o pessoal da Fiocruz lá, liderado pela doutora Milena Soares, já estão aí começando a
a organizar, né, lá o biotério, os camundongos para essas análises. Nesse meio tempo, Hannah está trabalhando com otimizações de preparo das amostras. No primeiro trabalho, não houve um tempo hábil, né, para se fazer otimizações e estudos, e a gente acabou utilizando métodos da literatura, mas agora a gente quer estudar isso um pouquinho mais, tentar melhorar, talvez, o processo de extração. Então, Hannah tem trabalhado nessa parte analítica. Ela vai fazer uma pausa desse trabalho em um mês, né, por aí, hoje é dia 11, para ir para Liverpool, trabalhar com o professor Dan, né, a equipe do professor Dan lá na Universidade de Liverpool. Ela vai fazer o sanduíche dela, para estudos também em metabolômica. O Dr. Dan é uma referência em metabolômica no mundo, é o atual presidente da Metabolomic Society, vai receber a Hannah no seu grupo, ali ela vai ficar 9 meses com eles, trabalhando em otimizações analíticas também, mas aí é método instrumental mesmo, para fazer análises metabolômicas pseudo-target, né, que você tenta fazer não só o screening, o overview ali da global, mas já tentando focar, né, para quantificação de alguns metabólitos de interesse, né. Lá a Hannah vai aplicar em amostras de plasma, acho que vai ser plasma humano, e depois a gente tentar desenvolver isso no Brasil. Eu não mencionei aqui, mas também no doutorado Além do Coração, Hannah vai trabalhar com a parte sanguínea também dos camundongos. Então, a gente está ampliando os estudos aqui, não apenas para uma matriz, né, biológica, mas duas, e ver as respostas que isso fornecem, porque diferentes matrizes produzem respostas diferentes também, né? Outro projeto do nosso grupo, que esse foi fruto do mestrado da Hannah, no tema de câncer de mama, né? Eu já tinha trabalhado com câncer de mama durante o meu pós-doutorado, com humanos, mas aqui esse é um trabalho bem interessante, porque para estudos em animais. Então, a gente tem a questão do carcinoma mamário, né, ser um dos mais diagnosticados em mulheres, né? Ele é um câncer que, se diagnosticado precocemente, tem grandes chances de cura, de remissão, mas que, a depender, né, do estágio em que se faz esse diagnóstico, infelizmente acaba culminando num desfecho fatal, né, que depender da célula, né, da célula cancerígena, se ela é mais agressiva, menos agressiva, né? Então, a ideia aqui desse estudo foi fazer um estudo com oncologia comparativa, né, para modelos translacionais, estudando animais domésticos como modelo bastante interessante, porque eles convivem no mesmo ambiente que os seres humanos, né? Então, tem uma semelhança biológica e ambiental muito grande, né, para o ser humano. Então, aí tem tido esse interesse ali para entender metabolismo de câncer, para descobrir novos tratamentos, e a ideia aqui foi trabalhar com gatas. Então, eram gatas que possuíam já um estágio bastante avançado, né, de carcinoma mamário. Esse foi um projeto em colaboração com a professora Alessandra Estrela Lima, lá da veterinária da UFBA. Então, o Hospital Veterinário da UFBA, ele é um hospital referência na região para tratamento oncológico, então eles recebem muitos animais com câncer, né, e a Alessandra tem o foco em câncer de mama. Então, a gente tinha ali soro sanguíneo de gatas com câncer e gatas controle, gatas saudáveis, né? Esse foi um trabalho que, infelizmente, só foi possível fazer uma plataforma analítica. A Hannah avaliou essa diferença no soro sanguíneo por cromatografia gasosa acoplada ao massas, né? Uma colaboração com o professor Massu, da USP, gentilmente nos acolheu em seu laboratório para as análises. E aí, o que nós observamos também foi um modelo bastante robusto de diferenciação entre o grupo câncer e o grupo controle, né? No qual foi possível mapear todos esses metabólitos que estão marcados com caixinhas coloridas aqui, ó, são metabólitos que nós encontramos diferenciados, né? E aí a gente tem aqui alguns metabolismos envolvidos, de pentoses, fosfatos, ácidos graxos, arginina, né? Metabolismo energético, né? Ácido cítrico envolvido também. E o que foi possível observar que, para o grupo câncer,
houve uma demanda aumentada de precursores biosintéticos energéticos ali, e toda uma reprogramação do metabolismo de aminoácidos, né? Esses achados são muito interessantes porque eles corroboram com o observado em humanos, né? Em mulheres. Então, mostrando que o nosso modelo, né, essa comparação, ela é válida e bastante importante para a oncologia translacional, principalmente porque nesses animais o câncer ele já está em estágio bastante avançado, então você tem como entender a doença ali já num estágio mais avançado, e tentar buscar tratamentos ou algo para melhoria da qualidade de vida, intervenções cirúrgicas, né? Algo que melhore os prognósticos, né, da doença, do câncer. Mais detalhes desse trabalho, eu vou levar ao ENCA, estarei no ENCA daqui a um mês, vou apresentar uma palestra e vou levar especificamente esse trabalho. Então lá, quem tiver pelo ENCA, tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais detalhes desse trabalho, lá minha palestra vai ser toda focada nesse estudo de oncologia translacional aqui das gatinhas, né, a metabolômica das gatinhas, tá? Então fica o convite para os colegas alunos que estiverem por lá, né? Outro trabalho também muito importante, que eu quero destacar para vocês, e que foi o fruto da dissertação de mestrado da Stephanie, né, minha primeira mestre formada, é sobre o Zika vírus. A Stephanie, o estudo dela começou lá em 2019, né, foi uma época logo um pouco após aquele surto, né, que nós tivemos aqui no Brasil, dos casos de microcefalia e associação à infecção por Zika vírus, né, durante o primeiro trimestre de gestação das mães, então, que causavam ali a malformação congênita, complicações neurológicas severas, problemas de infecções nos olhos, isso tem mais associado a adultos, e levando a casos mais drásticos ali de falência de múltiplos órgãos e o óbito, né, dos pacientes. Então, o que é que foi nesse trabalho? Que esse trabalho foi uma colaboração que me abriu portas lá na UFBA, eu tenho que mencionar isso também, o Dr. Luiz Carlos Alcântara, pesquisador da Fiocruz, ele é um pesquisador da área, assim, de arbofiloses, muito conhecido, muito consolidado, e ele tinha um projeto muito interessante, o Zika Action, em que eles iam coletando amostras, né, das mães, dos bebês, de adultos que tinham sido infectados por Zika na época, né, eles tinham uma van, né, do projeto que chamava Zebra, o projeto, e aí essa van, eles iam percorrendo ali as regiões do Nordeste e coletando essas amostras, então tinha um biobanco impressionante, e aí ele cedeu, né, fez a nossa colaboração aqui de parte dessas amostras para o mestrado da Stephanie, que a Tayane era IC na época, ajudou bastante nos trabalhos. Então a gente tinha amostras de soro sanguíneo dos bebês, com Zika, né, aqui nós tínhamos 3 grupos, o grupo controle, que eram bebês saudáveis, sem Zika, sem microcefalia, o grupo que era positivo para Zika, mas que não desenvolveu a microcefalia, e o grupo que era positivo, né, para microcefalia, positivo para Zika e que desenvolveu a microcefalia, né? Então, nós tínhamos aí uma investigação focada na infecção, no curso da infecção pelo Zika e nas questões de diferenciação de microcefalia, né? Esse trabalho a gente fez também uma metabolômica global, utilizando cromatografia gasosa, e um estudante de doutorado do Luiz, na época, fez uma análise também por machine learning para ajudar, né, a avaliar a diferenciação entre os grupos, né? Rapidamente também, a gente encontrou uma série de alterações em metabolismo energético, via glicolítica e gluconeogênese, muito focado na técnica que a gente está trabalhando, né? Claro, os tipos de metabólitos acessados, mas a gente viu uma diferenciação com relação à microcefalia para uma
diminuição do teor dos carboidratos que impactam em desenvolvimentos neurológicos e cerebrais durante a gestação, né? Então, uma associação ali com aqueles bebês com a condição neurológica. Para a infecção, o foco foi em reduções nos níveis de ácidos graxos e aminoácidos, aí também metabolismo energético, né, afetado. Outros projetos do nosso grupo, a gente tenta fazer diversas parcerias, né? O foco do Biomet é em metabolômica clínica, essencialmente, então a gente tem outros trabalhos em andamento, mas que eu ainda não tenho alguns resultados para trazer, né? Mas nós temos um trabalho, que é do trabalho de doutorado da MIRTS, com auxílio do Ítalo, que é aluno lá da UFBA, e que agora aqui na UEL, a Heloísa vai começar a desenvolver também. A gente tem plasma sanguíneo, soro sanguíneo e fezes de pacientes com doença inflamatória intestinal. Esse é um projeto que nós tivemos uma aprovação de projeto universal da FAPESB, né, a Fundação de Amparo lá da Bahia, em colaboração com as professoras Raquel e com a doutora Genoli, professora e doutora Genoli também. Elas são, Genoli é médica, gastroenterologista, e Raquel é especialista, é nutricionista especialista nessa parte gastro e de doença inflamatória intestinal. Então, a gente está estudando a diferenciação entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Então, nós temos esses dois grupos de pacientes, são pacientes que foram atendidos pelo ambulatório lá da UFBA, né, e toparam participar do estudo, e pacientes saudáveis, né, pessoas controle que não têm doenças inflamatórias, intestinais ou qualquer problema gastrointestinal, né, para poder fazer parte do estudo. Então, esses trabalhos, eles estão em andamento. Ítalo está fazendo um trabalho de desenvolvimento analítico bastante severo, com bastante quimiometria para extração, preparo de amostra das fezes. Mirtz já está processando os dados dela do soro, e a Heloísa vai começar agora aqui na UEL com plasma, né? Então, a ideia é verificar as diferenciações entre as duas doenças para buscar algum painel de biomarcadores para diagnóstico, porque os exames de detecção, né, de diagnóstico e diferenciação, eles são muito invasivos, né? Parte para uma colonoscopia, exames de imagem, são exames caros, bastante invasivos, então a gente está tentando buscar algo um pouco menos severo para os pacientes, né? Uma diferenciação aí, algum painel de biomarcadores que seja. Por fim, um outro trabalho aqui de estudo dos meninos, esse é o trabalho de conclusão de curso da Júlia, que a Hanna já fez também com ela em colaboração uma etapa, e essa é uma parceria com a professora Gisele, minha xará, lá do Instituto de Ciência da Saúde da UFBA, que é o estudo de doença pulmonar obstrutiva, né, a DPOC, causada por inflamações e perdas da capacidade respiratória, né? Então, a gente tem tanto uma influência ambiental, né, uso do tabagismo, né, no desenvolvimento da DPOC, como algumas alterações genéticas também que favorecem o desenvolvimento de DPOC. Então, aqui para o estudo da Júlia, nós temos, acho que são 3 grupos com DPOC e o grupo controle, né, 4 grupos total. Aqui nós estamos avaliando amostras de plasma sanguíneo desses pacientes atendidos também lá pelo grupo da professora Gisele, né? Então, esses também são resultados que ainda estão em fase de interpretação biológica. Hanna fez toda a etapa da cromatografia gasosa, Júlia focou na cromatografia líquida em fase reversa, e agora a gente está juntando todos esses resultados para tentar um mapeamento aí, uma compreensão da DPOC, que também é uma doença de bastante interesse para a população em geral, né? Bom, gente, eu me estendi bastante aqui, eu me empolgo um pouco para falar, mas em resumo, esses são alguns dos trabalhos, né, que a gente vem desenvolvendo. Agora aqui na UEL, né, venho buscando outras parcerias, tive até uma reunião muito
muito produtiva hoje de manhã com uma colega aqui do CCB, de Ciências Biológicas, para estudos de fertilidade. Então, a gente está buscando aí novas colaborações, né, novos trabalhos, porque o campo de atuação ele é imenso, né? Então a gente tem aí muito a explorar da metabolômica, muito a entender, mas sem esquecer a parte analítica também. Eu sempre friso isso para os meus alunos, que a gente não pode só focar na aplicação, que a gente tem que focar também na compreensão dos métodos, neles aprenderem também o que eles estão fazendo, né? Os porquês, por que eu cheguei naquela resposta? Será que tem a ver só com metabolismo? Eu estou focando numa técnica que me leva também para uma resposta mais específica, né, nas facilidades de uso instrumental. Então, a gente vem tentando, dentro do possível de disponibilidade instrumental também, desenvolver os trabalhos e trazer essa contribuição analítica também para a metabolômica, né? Mas tem campo para todo mundo, para muita gente, para muita colaboração. Eu gostaria de, né, encerrando a minha palestra, agradecer aos meus colaboradores, né, às instituições, a cada pessoa física envolvida, porque sem essas pessoas a gente não consegue desenvolver, né? Eu sou química, no geral os meus estudantes, eles também são da área de química, de farmácia, e a gente precisa dos colaboradores da área biológica, né, da área médica. Temos também alguns trabalhos que eu não trouxe aqui com o pessoal de odontologia, então é um trabalho mesmo de muitas mãos, né, para a gente poder entender tudo que está acontecendo. Não posso deixar de agradecer às agências de fomento também, né, ao INCTBio, que são fundamentais também para a manutenção dos trabalhos, as bolsas dos estudantes, todo o financiamento, né, o aporte para fazer trabalho e apresentar também esses trabalhos. Um agradecimento especial à turma que me ajudou na minha trajetória, né, esses estudantes todos, desde das primeiras alunas do Biomet até os mais recentes lá de Salvador, que sem eles os trabalhos não são feitos, né, eles são os grandes trabalhadores aqui, a galera que está se formando, que está levando a metabolômica aí para outros laboratórios também, estamos disseminando um pouco do conhecimento de metabolômica, né? Sem essa turma toda aqui, nenhum trabalho é feito. Então, meu agradecimento é eterno a eles que caminham comigo, né, nessa trajetória. Aqui alguns dos momentos da turma aí, sempre, né, participações em eventos, confraternizações, né, então é sempre muito bom estar com essa galera aí que está empolgada para trabalhar, né. E por fim aqui agradeço a atenção de todos vocês, aqui a presença nesse fim de dia, mostro aqui o belo campus da UEL, onde agora eu retorno para minha casa, tentar desenvolver aqui, né, vamos desenvolver aqui os nossos trabalhos em metabolômica. Agradeço mais uma vez ao INCTBio, ao comitê científico, a organização do INCTBio pelo convite, e deixo aqui, por fim, os meus contatos. Eu sei que muita gente conversa comigo pelo e-mail UFBA, eu ainda tenho acesso a ele, mas quem quiser anotar meu e-mail UEL, eu não sei até quando terei acesso, e aí então, né, a gente pode conversar, estabelecer parcerias, que tiver interesse em conhecer o nosso laboratório, né, as nossas instalações, fica aqui meu convite. E muito obrigada, gente.